Olá, meu nome é Vinícius, eu sou fisioterapeuta e psicanalista. Eu comecei a trabalhar com as intervenções assistidas por cães em 2002, 2003, na época ali da faculdade. E de lá continuei sempre com esse trabalho com os cães, utilizando os cães como mediadores de processos de terapia e processos terapêuticos. Em 2009 eu fui convidado para trabalhar no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, com autistas. E de lá eu brinco que eu fui mordido pela psiquiatria e nunca mais saí. A partir daquele momento, comecei a estudar psicanálise e fui me tornando, até hoje, continuo me tornando um psicanalista. Aqui no Santa Mônica, eu atuo junto com a Brisa, ou qualquer outro cão meu que precise vir, mas normalmente é a Brisa. E aqui a gente desenvolve alguns grupos. Então, os grupos são mediados pela presença da Brisa, onde a gente tem como diferencial essa interação afetiva com ela, o resgate de algumas memórias afetivas, muitas vezes resgate de animais que as pessoas perderam, estão em luto por perda dos seus animais, a gente conversa um pouquinho, a Brisa resgata um pouquinho isso. Então a Brisa entra aqui no Santa Mônica como esse laço afetivo que a gente tem com os cães, para que isso potencialize os benefícios terapêuticos dentro da internação. Eu já atuo no Santa Mônica há 6 anos, e eu tenho certeza que Santa Mônica foi pioneiro na introdução dos cães dentro desse ambiente de um hospital psiquiátrico. No momento, eu não conheço outra instituição que tenha um modelo como Santa Mônica tem, de uma internação psiquiátrica, de uma equipe multidisciplinar, de um atendimento todo muito complexo ali para o paciente, que tenha como um dos recursos também o trabalho com os cães. Eu vejo 2 pontos que chamam muito atenção com os pacientes aqui. O primeiro é o resgate de memória afetiva. E isso é muito interessante porque a gente está pensando que a gente está utilizando um animal para trazer afeto para dentro desse ambiente. E eu brinco que é para humanizar o ambiente. Porque através da Brisa, a gente consegue resgatar esses afetos, consegue facilitar a formação de vínculo dos pacientes entre eles, porque eles começam a conversar ali sobre um assunto que foge da questão da doença, que é um assunto afetivo dos seus animais de estimação, e eles começam a trocar entre eles os nomes, as histórias. Então vai criando outros laços, e não só com os próprios pacientes, mas também com os profissionais. Então a presença da Brisa mobiliza afeto. E afeto é fundamental quando a gente fala em tratamento de saúde mental. Eu tenho alguns relatos de como a presença da Brisa fez lembrar dos seus cães, e esta saudade dos seus cães em casa, e como isso mobiliza emocionalmente aquele indivíduo para o tratamento até, porque ele quer retornar para casa para rever os seus animais. Já tive relatos de pessoas que normalmente não compartilhavam suas histórias nos grupos terapêuticos, não falavam muito, não se posicionavam, mas na presença da Brisa se sentiram confortáveis em poder falar e contar a sua história. Então a gente percebe que a Brisa mobiliza muitos conteúdos com alguns pacientes. Já tive um relato que foi muito marcante, foi de uma mulher. Ela estava em um surto psicótico e eu atendi ela na área de agudos, e ela ficou bastante tempo ali com a Brisa. E ali na conversa que ela ia tendo com a Brisa, eu percebi o discurso dela variando, entre estar psicótico e estar presente. E acabou o atendimento, eu fui embora, ela agradeceu, ainda um pouquinho, vamos dizer assim, fora. Na semana seguinte, quando eu retornei, eu venho para o Santa Mônica 2 vezes por semana, passo a tarde inteira em 2 dias. Na semana seguinte, quando eu retornei, eu já encontrei ela na ala de cima, na ala dos transtornos mentais. E ali ela me fez um relato que foi a partir do contato com a Brisa que ela percebeu a realidade, que ela começou a voltar para este contato, vamos dizer assim, a sair do surto. E aí ela veio me agradecer que pelo contato com a Brisa, ela começou a conseguir diferenciar o que era a psicose, o que era o delírio, o que não era delírio, e conseguiu começar a retornar para o momento presente. A gente já tem estudos muito antigos até. Em 1950, a gente já tem, nos Estados Unidos e no Brasil, com a doutora Anísia da Silveira, a utilização dos animais no tratamento de saúde mental. E ali ela já começa alguns relatos, mais de uma observação, mais qualitativos, sobre os benefícios da presença de um animal na questão de saúde mental. Mas ali pela década de 90, a gente começa a ter estudos mais clínicos, digamos assim.
E um dos que chama mais atenção para a questão da saúde mental é que, ao ter contato com um animal, a partir do momento que você tem uma relação, que você goste de um animal de estimação, você tem liberação de alguns neurotransmissores e hormônios que promovem bem-estar, reduzem dor e, principalmente, trabalham com um vínculo. E a gente está falando de endorfina e oxitocina. E além da liberação da oxitocina, que é esta mágica que faz a gente ter vínculo, digamos assim, você tem a redução do hormônio cortisol e de outros indicadores de estresse e de ansiedade. Então a gente já tem hoje, com uma literatura razoavelmente boa, a comprovação científica, vamos dizer assim, por parâmetros clínicos, que a presença dos cães melhora as relações, promove mais relações afetivas, né, e trocas, e reduz a ansiedade. Trabalhar aqui no Santa Mônica é muito bom, pelo ambiente que a gente está, e pela experiência que eu tenho com os pacientes aqui do Santa Mônica e com a equipe. Então é muito interessante, e a gente acaba tendo muito retorno. Sabe aquele dia que você está meio desmotivado? Vim para o Santa Mônica é interessante porque eu sei que eu, passando aqui com a Brisa, em algum momento alguém vai vir conversar comigo, vai contar a sua história e vai me agradecer pela esta presença da Brisa. E isso motiva a gente a continuar com este trabalho, né? É um trabalho que demanda, a gente tem uma conta de, para cada hora da Brisa trabalhada, tem 3 horas de preparação. Que seja da minha formação como psicanalista e como trabalhar com os cães, porque aí eu vou precisar ter todo um estudo sobre os comportamentos dos cães, sendo de treinamento, hora de médico veterinário, de banho, então todo o cuidado que ela tem. Então todo este cuidado e todo este trabalho é muito bem recompensado quando a gente está nesse ambiente e consegue ter contato, às vezes até com pacientes mais graves, né, que estão ali com uma questão clínica, uma questão de saúde mental mais complexa, e com a presença da Brisa a gente consegue destravar algumas coisinhas aí para o tratamento dessas pessoas. Se eu pudesse definir o meu trabalho aqui no Santa Mônica com uma palavra, essa palavra seria afeto. Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.